Saudações, povo da nossa amada cultura brasileira, a alma genuína e cheia de arte verdadeira. Prepare-se, porque vamos embarcar numa jornada fascinante e reveladora sobre a FENEARTE e conhecer profundamente suas raízes fincadas na rica cultura e arte popular, que não é apenas beleza e sucesso. Nesse vídeo, vamos explorar a FENEARTE de uma forma única e exclusiva aqui na TV Feneccultura. Essa que é a maior feira de artesanato da América Latina. Embora sua grandiosidade e importância sejam amplamente reconhecidas, poucos conhecem os detalhes e histórias que eu vou compartilhar com vocês. Nesse vídeo, a maneira como apresentarei essas informações proporcionará uma visão mais ampla e realista sobre a trajetória dessa feira extraordinária e seu impressionante sucesso nos dias de hoje. Então, vamos em frente. Antes, devo informar que as informações que lhe trago são fruto de minha pesquisa desde 2021, baseado em fontes confiáveis, como o livro FENEARTE, 2 décadas da maior feira de artesanato da América Latina, publicado pela CEP em 2020, e também depoimentos de pessoas concedidos ao programa Feneccultura, que são atores reais que fizeram e viveram essa história espetacular, e diversas outras citações que eu consegui pescar de artigos e publicações da própria FENEARTE. Pois bem, no conhecimento comum, tudo começou com a visão promovida por Ana Holanda, mais que uma artesã, uma visionária verdadeiramente apaixonada pela arte popular. Falaremos mais adiante sobre ela. A Ana Holanda, que tive a honra de conhecê-la pessoalmente, naqueles tempos atrás, mesmo que brevemente, mas o suficiente para sentir a força criativa e transformadora que essa mulher tinha. Impressionante. Inclusive, encontrei informações que atestam que ela foi a responsável pela criação do primeiro galo da madrugada, gigante. Aquele que virou tradição no carnaval aqui do Recife, no encontro do Galo da Madrugada, que ocorre nos sábados de carnaval. Pois bem, por volta de 1998, a Ana foi desafiada a promover uma feira de arte e artesanato aqui no estado de Pernambuco. A ideia era simples, mas poderosa: ensinar os artesãos a vender suas próprias peças, rompendo com a dependência de apoio governamental, que até então só dava o peixe, mas não ensinava a pescar. A história começa bem antes, mas para a gente tomar uma data efetiva do surgimento da FENEARTE, vamos iniciar por aqui. No ano de 2000, sob o governo de Jarbas Vasconcelos, essa visão se concretizou com a realização da primeira FENEARTE. Foi um evento completamente artesanal, desafiador e incipiente. Imaginem só, o apurado da feira era levado para casa de uma das pessoas da equipe organizadora, em uma sacola de couro lacrada, porque todos tinham medo que aquele esforço todo fosse perdido. E no dia seguinte era levado ao banco para ser depositado, pois contratar um caixa forte era financeiramente inviável. Era um começo humilde, mas repleto de esperança e determinação. Eu, como artesão, participei também dessa primeira FENEARTE, mas não fazia parte da equipe organizadora. Mas percebia-se que cada noite da feira era marcada por um clima de euforia. A equipe, composta por organizadores e pelos próprios artistas e artesãos, contava o número de visitantes e celebrava o sucesso crescente. Quanto rendeu? Será que rendeu 1 milhão? Era um sentimento louco, mas realmente gratificante. Depois disso, a cada ano que se seguiu, a feira foi melhorando, crescendo e todos aprendendo com essa construção. Como eu disse, o grande desafio dos organizadores sempre foi fazer com que o artesão negociasse suas próprias peças diretamente com o cliente final, eliminando intermediários. Muitos artesãos viviam como reféns de atravessadores e compravam suas obras por valores
bem menores do que valiam e as vendiam por preços exorbitantes. A FENEARTE, então, nasceu com a missão de mudar essa realidade, tirando o artesão da condição de dependente e dando-lhe autonomia financeira. Hoje, essa questão levanta polêmica e falaremos disso também adiante. Junto com a feira, veio a criação da Alameda dos Mestres, um espaço dedicado aos grandes nomes do artesanato pernambucano. Inicialmente, o salão contava com cerca de 15 mestres, incluindo figuras icônicas como a mestra Maria Amélia, Manuel Eudócio e Luca. Esses mestres representam a alma e a história de nossa cultura popular e fizeram parte nessa construção. Como bem disse Ana Holanda na época, a arte popular é um dos pontos mais fortes da cultura de um povo, um verdadeiro contraponto à globalização. Já tendo dito alguns aspectos curiosos e pouco conhecidos do público, vamos a partir de agora nos aprofundar mais ainda nos detalhes inéditos dessa grande história e nos deixar envolver com informações ainda mais radicais. Além das polêmicas que cercam a FENEARTE hoje, há uma rica trajetória de lutas e conquistas que tornaram possível essa grandiosa feira, reunindo artistas de todas as partes do Brasil e do mundo a cada ano. Esse é, para mim, o aspecto mais intrigante que vou compartilhar com vocês. E mais, quem realmente está por trás da maior feira de artesanato da América Latina? O que vou revelar a seguir é algo que poucos conhecem e, provavelmente, não se encontra em muitos lugares por aí. Você vai ter que catar muito para poder encontrar essas informações que você vai ter aqui agora. 1970, nessa década, o Brasil viu surgir vozes importantes e destacavam a relevância do artesanato para o presente e o futuro em um mundo cada vez mais globalizado. Um desses precursores foi o Aloysio Magalhães, já no mais entre nós, desde 82. Ele alertava para os perigos da homogeneização empobrecedora decorrente da globalização, ou, como ele também chamava, o achatamento do mundo. Aloysio buscou formular políticas públicas que potencializam o desenvolvimento a partir das vocações locais, denominadas por ele como tecnologias patrimoniais, ou seja, conhecimentos transmitidos ao longo de gerações em uma certa região. Ao assumir o cargo do secretário de Cultura no Ministério da Educação, Aloysio fundou em 1975 o Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC. Este centro tinha o objetivo de investigar, documentar e compreender as riquezas materiais e imateriais da cultura brasileira. Um dos programas empreendidos pela instituição foi o mapeamento da atividade artesanal brasileira, com um projeto de pesquisa que iam desde a tecelagem popular no Triângulo Mineiro até a cerâmica de Itaquinhaém e os artefatos indígenas no Centro-Oeste. O falecimento precoce de Aloysio privou o Brasil de uma das mentes mais originais e engajadas na promoção de um desenvolvimento que preservasse e estimulasse a nossa diversidade cultural. Outra visionária no reconhecimento da importância do artesanato e da arte popular foi a pernambucana Janete Costa, que, assim como Aloysio, ficou para sempre na história da internet. Arquiteta, desde os anos de 1950, Janete fazia uso extensivo dessas obras em centenas de projetos de interiores, educando o olhar de seus clientes para expressarem suas próprias raízes culturais. Janete foi uma pesquisadora incansável, aventurando-se nas comunidades rurais e periféricas do país, especialmente no Nordeste, para descobrir talentos que ela então se encarregava de divulgar. Um meio significativo para essa difusão foram as exposições memoráveis que Janete realizou como artesanato, como um caminho, em 1987, na Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp, Viva o Povo Brasileiro, em 1992, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAN, RJ, Arte Popular Brasileira, em 2005, em Paris, na ocasião do Ano do Brasil na França,
A curadoria, concepção e expografia dessas mostras permitiram ao público perceber a criação popular com um novo patamar, uma visão talvez absorvida de uma influência anterior, vista na fundação do Museu de Arte Popular, o MAP, localizado no complexo do Sítio Solar do União, em Salvador, na Bahia, que estava em ruínas e foi restaurado em 1959. O museu foi fechado por determinação da ditadura militar após resistência de sua diretora, a arquiteta italiana naturalizada brasileira, Lila Bobardi, que faleceu em 1992. Em uma de suas últimas exposições, em 1973, Lina promoveu a obra de 57 artistas. De Pernambuco, recebeu o trabalho de Vicente do Rego Monteiro, Francisco Brenan, Reinaldo Fonseca, Aloysio Magalhães e mais pintores do movimento de cultura popular, como João Câmara e Guita Scharifer. Janete entendeu Lina e transcendeu. Esses pernambucanos, precursores, Aloysio Magalhães e Janete Costa, mostraram ao Brasil e ao mundo a importância de valorizar e preservar as tradições culturais do artesanato, criando um legado que continua a influenciar e inspirar gerações. O movimento de cultura popular de 1961 até 63 e o movimento armorial de 1970 são inspirações daquele momento para todos que falavam em cultura popular. Isso também falaremos mais adiante. Continua me acompanhando para saber mais. Vale lembrar que o artesanato foi, sem dúvida, a primeira atividade humana para sua sobrevivência, seja para caçar e mesmo como imagem de comunicação, quando na confecção de utensílios e demonstração de conhecimento e poder. Hoje, a importância do artesanato é defendida por sua sintonia com o desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, social, econômica e cultural. Ambientalmente, os artesãos utilizam materiais locais e reciclagem com baixo consumo energético. Socialmente, fortalece laços comunitários e aumenta a autoestima, especialmente entre mulheres e cooperativas. Culturalmente, conecta os artesãos às suas tradições e patrimônios locais. Economicamente, apoia vários objetivos de desenvolvimento sustentável, como confere a ONU, com erradicação da pobreza e consumo responsável. Apesar da falta de estatísticas no Brasil, devido à dispersão da prática, o artesanato ajuda a evitar migrações e mantém povos indígenas em suas terras. A relevância do artesanato se destaca em meio ao modelo de produção que exploram recursos naturais, promovendo dignidade, biodiversidade e enfrentamento das mudanças climáticas, especialmente após a pandemia da Covid-19. Há uma necessidade de reavaliar se preferimos produção industrial em larga escala ou valorizarmos os objetos que carregam memória e dignidade. Naquele momento da preparação da primeira FENEARTE, pesquisas teóricas na Europa também confirmam a pertinência da produção artesanal como uma força propulsora de fundos desejáveis para o planeta. Em 2001, o inglês John Dworkin lançou o livro The Creative Economy, desvelando a importância econômica da área de negócios relacionada à criatividade e ao campo simbólico, que compreende música, cinema, artes visuais, design, arquitetura, artesanato, entre outras. Essas atividades estimulam e geram a renda e a criação de empregos em consonância com o motivo da existência da FENEARTE. É claro que muitos outros, antes disso, já falavam nessa importância e diretrizes para diversos benefícios que isso traz. Mas nesse ano, essa publicação veio a calhar. Essas citações e realizações de Janete Costa são abordadas no livro Janete Costa, Arquitetura, Design e Arte Popular, de vários autores, Recife, CEP, de 2020. Inclusão social, diversidade cultural, desenvolvimento humano, fomentam um ciclo extenso, abrangendo não só a criação, mas também a produção, distribuição, difusão e consumo dos bens e serviços dos setores criativos. Inclusive, a criação do programa FENECultura, recentemente
criado em 2017, do qual sou coordenador, também acompanha essas raízes e inclui não apenas o artesanato, mas todas as demais expressões da cultura popular brasileira. E, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer e fazer parte do desenvolvimento dessa nova ideia. Quem sabe esse programa pode ser um dia tão grande e importante quanto a FENEARTE. Vamos voltar então um pouco mais no tempo e ver a luta e a resistência por trás dessa grande e fantástica feira e observar aspectos de políticas culturais, públicas e impacto econômico e social. A FENEARTE é uma ação governamental, sequenciada, que conquistou autonomia com o apoio da população e de gestores de diversos governos. E muito, logicamente, o que às vezes se esquece é que a força maior desse grande evento é o próprio artesão. É bom lembrar que essa feira é resultado de uma política pública e que o governo não criou a FENEARTE, pois políticas públicas são propostas que surgem da própria sociedade. E quem faz e executa, sim, é o poder público, o Estado. Mas isso não acontece de cima para baixo. Vem de uma base organizada. Essa é a realidade. Com a modelagem semelhante ao que conhecemos hoje, a primeira FENEARTE, naquela década chamada Feira Nacional de Negócios do Artesanato, e se escrevia FENEARTE com 2 N's e o T mudo, aconteceu no primeiro governo de Jarbas Vasconcelos, 1999 a 2002, sobre o gerenciamento da então presidente da Cruzada de Ação Social, Geralda Farias. Jarbas renovou o mandato até 2006. No governo Eduardo Campos, de 2007 a 2014, a feira ganhou nova logística estrutural e curatorial, com a orientação da primeira-dama, Renata Campos. Ela promoveu extensas transformações e foi responsável pela consolidação e profissionalização da feira. Desde 2015, a FENEARTE tem a liderança da primeira-dama Ana Luísa Câmara, esposa do governador Paulo Câmara. Ela assumiu o desafio de preservar o espírito da feira e, ao mesmo tempo, promover inovações conceituais. Entre os seus feitos, citam-se a reordenação dos espaços expositivos de acordo com a tipologia. No caso dos produtos de Pernambuco, e a criação do Salão de Artes Sacras. A verdade é que a semente da FENEARTE vinha sendo semeada desde meados da década de 80, com uma inquietude entre artesãos do Brasil inteiro e que tinha os pernambucanos no pelotão de frente. 12 artesãos deram musculatura para a formação do movimento pró-artesão do estado de Pernambuco. A mobilização ganhou impulso com a eleição de Miguel Arraes para o governo do estado em 1986. Era o segundo mandato dele à frente de Pernambuco. Após ter sido destituído do primeiro mandato pelo golpe de 1964, Arraes queria o desenvolvimento do sertão ao cais. E esta filosofia impulsionou a ação dos artesãos. Em 1987, primeiro ano do governo Arraes, os artesãos pernambucanos conseguiram quebrar a primeira grande barreira para as suas conquistas, com a participação na 10ª edição da Feira Brasileira do Artesanato, FEBRARTE, promovida em julho no Parque Ibirapuera, em São Paulo, estado de São Paulo. Era uma feira antiga, representativa e tinha profissionais de até 24 estados do Brasil, mas poucos pernambucanos a conheciam. Naquele ano, do estado, em vez de 2 ou 3 artesãos como representantes, como era comum acontecer, a delegação pernambucana levou 43 nomes e foi a maior entre todas as delegações presentes. Do grupo fazia parte artesãos como Mestre Roque Santeiro, de Petrolina, Bete Costa, que era tida como uma líder, Julião das Máscaras, Bonequeiro de Olinda e Bill de Caruaru, levando peças do pessoal do Alto do Moura, entre outros. Aquilo, com certeza, foi uma surpresa para os artesãos. Isso nunca tinha acontecido antes. Para os participantes, tratava-se de uma inesperada e genuína oportunidade para estabelecer contatos e divulgar seus trabalhos. Os artesãos pernambucanos foram a São Paulo de ônibus, pela empresa São Geraldo.
e ficava hospedado no Hotel Brother. O governo do estado bancou hospedagens, uma ação viabilizadora pela primeira-dama Magdalena Arraes. Ela já tinha um trabalho pró-artesanato na Feira dos Municípios, no Parque de Exposição do Cordeiro, aqui em Recife. Esse incentivo foi muito importante para a luta pró da valorização do artesanato e do artesão, não só em Pernambuco, mas em todo o país. Naquele encontro do Parque Ibirapuera, nasceu um movimento de artesãos de todo o país. Os pernambucanos começaram a receber apoio de outros artesãos com maior dignidade da classe e caminhos para a comercialização dos seus trabalhos. E tiveram sucesso. A organização da FEBRARTE decidiu atribuir à delegação de Pernambuco a produção de uma cartilha para a categoria. De volta à terra natal, a comitiva tratou de angariar fundos para a primeira cartilha do artesão. O documento foi impresso em 10.000 exemplares e teve o apoio do Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial, o PROCURAL, e foi lançado no primeiro Encontro dos Artesãos do Brasil, EAB, que aconteceu em São Paulo entre os dias 26 e 29 de julho de 1988. Em um dos trechos da cartilha, o texto dizia: mais do que uma trajetória de sobrevivência, o artesão é um produtor cultural, um ser que exercita seu poder criador diariamente ao produzir com as suas mãos os produtos que representam verdadeiramente a cultura popular. Essa primeira cartilha do artesão foi desenhada pelo marido da artesã pernambucana Ana Holanda, o artista, desenhista, publicitário e ilustrador Júlio Holanda. Ana era ativista e se tornou, anos depois, o elo entre a Penearte e a articulação do movimento pró-artesão. O empenho de Ana sempre foi reconhecido. Hoje, o nome dela dá título ao Salão de Arte Popular Ana Holanda, responsável pela seleção, exposição e premiação de peças de arte popular durante cada edição. Afora a cartilha, a Livro 7, que era então a maior livraria do Brasil, do livreiro Tarcísio Pereira, patrocinou 10.000 exemplares de um cordel sobre a peleja do artesão. Com a abertura democrática consolidada e promulgação da Constituição de 1988, os sindicatos da categoria se multiplicaram pelo país. Em Pernambuco, surgiu o SINDARP, legalizado em 1990. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pará também fundaram seus sindicatos. Naquele final de década de 1980, outros nomes de relevância de Pernambuco protagonizaram a movimentação em defesa da cultura popular. Leila Alves, presidente da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, viúva do escritor e dramaturgo Hermílio Borba Filho, era um deles, assim como a artista plástica Teresa Costa Rego, faleceu em 2020. Em 1991, a luta dos artesãos desagou no primeiro Congresso Nacional do Trabalhador Artesão, CONTRARTE, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Modelo feira e reuniu representantes da América Latina. O evento fez dobrar o clamor pela regulamentação da profissão. Foi um momento muito importante para o artesanato brasileiro. O Congresso discutia as questões inerentes à categoria. No livro Penearte, 20 anos da maior feira de artesanato da América Latina, o importante ceramista Tiago Amorim lembra que a partir desse contato com os artesãos, sobretudo levados por Beto Costa, que foi muito forte essa vivência e que ele percebeu que era preciso defender a categoria. O governo Joaquim Francisco, de 91 a 95, patrocinou a ida de 17 artesãos e forneceu um caminhão para transportar o artesanato que eles levariam. A constatação mais imediata feita por eles foi que o contingente de profissionais havia sido reduzida. A linha de política popular de Arraes tinha ficado para trás. Contudo, a contrapartida estabelecida pela equipe do governo Joaquim Francisco serviu de estímulo. A orientação era a seguinte: a militância precisava trazer o segundo congresso para o Recife, conforme se deu.
Ainda em 1991, uma plenária foi realizada dentro da tapeçaria Timbi, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife, para preparar a segunda edição do Congresso. Em 1993, deu-se a culminância, o segundo contraste, de 8 a 11 de abril, e a primeira Feira Nacional do Artesão Brasileiro e Latino-Americano em Pernambuco, de 3 a 11 de abril. Foi um marco. O Centro de Convenções, onde hoje acontece a Feira Arte, recebeu pela primeira vez peças de artesãos de todo o Brasil. No folder, nos 2 eventos, logo abaixo, o slogan dizia: pelo fortalecimento e preservação do espaço do artesão. O texto anunciava ainda a realização de oficinas, workshops e técnicas artesanais de maracatu, frevo e bumba meu boi. Mas que história, hein? Mas tem mais. Muito mais informações valiosas para contar para você. Como eu disse, tem fontes inspiradoras para que tudo isso pudesse acontecer. Primeiro, a alma de cada um desses agentes que possibilitaram a realização dessa grande feira. O MCP, que é Movimento de Cultura Popular, e o Armorial são essas principais fontes. Vou te falar rapidamente sobre eles e retornaremos aos méritos atuais da Federal. Alguns anos de destaque e, então, a conclusão geral dessa fantástica viagem no tempo que estamos fazendo agora. O Movimento de Cultura Popular, MCP, foi uma iniciativa revolucionária criada em 1961 em Recife, Pernambuco, que visava transformar social e culturalmente a região. Durante a primeira gestão do prefeito Miguel Arraes, o MCP foi fundado por intelectuais e artistas pernambucanos com o objetivo de fortalecer educação e acesso à cultura para a população pobre e marginalizada. O MCP inovou a educação com seu programa pedagógico, criando escolas para crianças, promovendo a alfabetização de adultos e celebrando festivais de cinema, teatro, folclore e outras atividades culturais. Uma de suas mais importantes contribuições foi o livro de leitura para adultos, que substituiu as tradicionais cartilhas por materiais didáticos que refletiam a realidade dos alunos. Este movimento tornou-se um modelo para outros programas de cultura e educação popular nos anos de 1970, inspirando iniciativas como o Centro Popular de Cultura, CPC. O Movimento de Cultura Popular foi crucial no desenvolvimento da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Em 1962, no centro Dona Olegarinha do MCP, Freire teve sua primeira experiência prática com suas ideias revolucionárias. O movimento, liderado por intelectuais e artistas progressistas, como Germano Coelho e Anita Paz Barreto, foi uma força transformadora. No entanto, o golpe militar de 1964 interrompeu abruptamente o promissor caminho do MCP. Com a instauração do regime militar, muitas das iniciativas progressistas foram sufocadas. O MCP, com suas ideias revolucionárias e seu envolvimento com figuras e grupos considerados subversivos pelo regime, tornou-se alvo de repressão. O movimento foi desmantelado, seus líderes perseguidos e muitas das conquistas sociais e culturais alcançadas foram desfeitas. Esse triste fim reflete o impacto devastador do golpe militar sobre os avanços na educação e cultura popular, apagando temporariamente uma luz que havia começado a iluminar um futuro mais inclusivo e igualitário. Portanto, o movimento de cultura popular foi um pioneiro e inovador esforço na área da educação e cultura. Ele buscava conscientizar e empoderar as classes marginalizadas, utilizando uma abordagem profundamente enraizada na realidade local. O MCP não apenas abriu portas, mas também iluminou o caminho para um futuro mais justo e igualitário. A sua história é uma poderosa lembrança do impacto transformador que a educação e a cultura podem ter nas vidas das pessoas e nas comunidades. Já o movimento armorial, criado em 1970 pelo visionário escritor Ariano Suassuna, visava defender uma arte erudita que bebesse das fontes ricas e vibrantes da cultura popular
do Nordeste brasileiro. O movimento foi oficialmente fundado em 18 de outubro de 1970, com o apoio do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, onde Suassuna atuava como diretor à época. O nome armorial faz referência a heráldica, englobando insígnias, brasões e bandeiras de um povo, refletindo a busca por criar uma arte erudita, profundamente enraizada na cultura popular nordestina. O movimento armorial abrange uma vasta gama de expressões artísticas, como música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema e arquitetura. As características distintivas da arte armorial incluem o uso de sonoridades e escalas modais inspiradas na música nordestina, ritmos de manifestações populares, além da valorização da literatura de cordel, xilogravura e outros elementos da cultura popular, assim como o artesanato. A importância do movimento armorial não pode ser subestimada. Foi responsável por difundir a cultura popular nordestina em todo o Brasil, propondo uma arte erudita, genuinamente brasileira e inspirando outros movimentos culturais. Mesmo após seu término na década de 1980, o legado do movimento armorial permanece vivo. Suas ideias e influências continuam a abrir portas, proporcionando maior visibilidade e espaço institucionalizado para manifestações culturais populares. Portanto, o movimento armorial foi uma iniciativa pioneira e inovadora que buscou valorizar e elevar a cultura popular nordestina a um patamar de arte erudita. Seu impacto duradouro na cena cultural brasileira é um testemunho do poder transformador da arte enraizada na identidade e nas tradições de um povo. Voltando a falar sobre a FENEARTE, um evento que, ao longo de sua trajetória de sucesso, colecionou prêmios importantíssimos e reconhecimento de sua relevância no cenário cultural e econômico brasileiro. Mas o impacto da FENEARTE não se limita à economia. Ela é um espaço fundamental para a valorização da cultura popular brasileira, promovendo o artesanato, a música, a dança e todas essas outras manifestações culturais populares. Vamos relembrar alguns eventos marcantes da história da FENEARTE. Em 2000, ocorreu a primeira edição da feira realizada no Centro de Convenções de Olinda, reunindo 250 artesãos e atraindo cerca de 30 mil visitantes. Em 2003, a feira foi reconhecida como a maior feira de artesanato da América Latina. Em 2012, foi criado o Espaço da Economia Criativa, reafirmando sua posição como um evento de destaque no cenário global. No entanto, a FENEARTE também enfrenta críticas por seu crescimento excessivo. Algumas alegações são de que ela se transformou em uma feira de variedades e então com produtos importados e industrializados, descaracterizando a essência desse evento. Para muitos que amam essa feira, ela deve retomar seu foco original, que é promover e valorizar o artesanato genuíno. É crucial a distinção clara entre produtos artesanais e industrializados. Mas, seja como for, é importante reconhecer que, como em qualquer grande evento, a FENEARTE tem seu alto e seus baixos. Ainda assim, ela continua sendo a maior feira de artesanato da América Latina, movimentando bilhões no setor e permanecendo como um objetivo almejado pela maioria dos artesãos do Brasil. Para manter seu prestígio e relevância, é crucial que a FENEARTE faça reflexões constantes sobre sua importância e os novos desafios que surgem a cada ano, buscando sempre aprimorar. Então, com isso, acabamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, que é a nova abordagem da TV FeneCultura. Agradeço a todos e até a próxima.